Então, nesse texto que nós lemos, o próprio Jó, ele confessa que antes de tudo aquilo que ele passou, de todo aquele sofrimento que ele passou, ele tinha um conhecimento equivocado sobre Deus. Ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Ele tinha um conhecimento limitado sobre Deus. E não apenas isso, mas no versículo 3 ele disse: eu falei coisas que eu não entendia, coisas que eu não conhecia, porque eram maravilhosas demais para mim. Então, o próprio Jó, ele confessa esse conhecimento equivocado sobre Deus que ele tinha no início da sua história. Mas sabe, nós não estamos aqui para julgar Jó por isso. Porque, na verdade, Jó tinha uma revelação de Deus muito mais limitada do que nós temos. Jó tinha uma possibilidade de conhecer a Deus de forma pessoal, de forma direta, muito mais limitada que nós temos. Porque na teologia, existem dois tipos de revelações de Deus. Existe a revelação geral. A revelação geral é Deus ele se revelando ao homem através dos seus atributos visíveis. É quando você olha para a praia, você olha para aquele sol, aquele pôr do sol, e você pensa: meu, que Deus maravilhoso, como Deus é grande. Eu adoro olhar para a natureza e glorificar a Deus. Essa é uma revelação geral. É Deus se revelando à criação, Deus se revelando ao mundo através dos seus atributos visíveis. Mas existe outro tipo de revelação na teologia, que é a revelação especial, ou então a revelação direta, que é a revelação que nos foi dada através da Bíblia e através da vida de Jesus. Então a revelação geral são os atributos visíveis de Deus, a criação. A revelação específica é a palavra de Deus e a vida de Jesus. Jesus revela a Deus, a palavra de Deus revela a Deus. E hoje nós temos ambos. Nós temos a revelação geral e nós temos revelação específica. Todos nós temos acesso à palavra de Deus para conhecer o caráter desse Deus. Mas Jó não tinha. Jó viveu num tempo, como o pastor Newton disse na primeira mensagem, provavelmente tudo indica que Jó viveu no tempo dos patriarcas. Era um tempo que tudo estava no início, era um tempo que não existia nem mesmo o Pentateuco. Na verdade, era a história do início do Pentateuco. Jó não tinha muitas revelações, muitas formas de se conhecer a Deus como nós temos. Jó ainda não tinha a vida do Messias crucificado, como nós temos, que ele nos revelou o Pai. E essa palavra que nos revela o Pai, nos revela o Filho. Jó também ele não tinha o Espírito Santo dentro dele, como nós temos. Porque naquela época o Espírito Santo não habitava permanentemente nos homens. Eram alguns momentos que o Espírito Santo descia sobre os homens, assim como Sansão e como tantos outros, para uma determinada tarefa, para algo específico. Jó não tinha isso. Então Jó ele tinha uma revelação muito mais limitada de Deus. O que Jó conhecia sobre Deus era de forma geral, era através da criação, ou então era de ouvir falar. Nós não sabemos ao certo quem foram os contemporâneos de Jó, mas ouvir falar sobre o Deus de Abraão, sobre o Deus de Noé, com certeza Jó veio depois, creio eu, o Deus de Noé, daquela arca, o Deus de Adão, o Deus de Enoque, era tudo muito superficial, era tudo um pouco distante ainda de Jó. Então, Jó aqui, quando ele diz, eu te conhecia de ouvir falar, literalmente, essa era a revelação que Jó tinha de Deus. Então, nós não estamos aqui para julgar a incapacidade de Jó de conhecer a Deus, mas entender a pouca possibilidade que ele tinha de conhecer o caráter de Deus. Jó tinha revelação geral. Ele conhecia o poder, a grandeza, ele olhava também para a criação, e creio que muito mais bela que hoje, em alguns pontos, e ele conseguia ver a grandeza de Deus, a soberania de Deus naquela criação. Mas ele não podia e não tinha ferramentas como temos hoje para conhecer o caráter e a conduta desse Deus. Ele conhecia o poder desse Deus que trouxe um grande dilúvio, mas ele não conhecia o caráter e conduta desse Deus. Ele conhecia um Deus soberano, mas não conhecia o caráter desse Deus soberano. E quando você conhece o poder de alguém, mas não conhece o caráter, isso gera medo. Quando você conhece que alguém é poderoso, mas você não conhece a conduta dessa pessoa poderosa, naturalmente você tem medo dele.
Se nós estivéssemos na monarquia, debaixo de reis, imperadores, e você soubesse que aquele rei é muito poderoso, que na presença dele, se você fizesse alguma coisa errada, você poderia ser morto, mas você não conhecesse o caráter bondoso dele, apenas o poder, você teria medo dele. Então Jó conhecia o poder de Deus, mas não conhecia o caráter e conduta de Deus. Porque sabe que ele é poderoso, mas não sabe de que forma esse Deus poderoso, ele usa esse poder. Então Jó, ele tinha um conhecimento religioso sobre Deus. É um conhecimento equivocado sobre Deus. Mas vamos lá. Que conhecimento era esse que Jó tinha sobre Deus? Primeiro, Jó tinha medo de Deus. Jó tinha medo de Deus. Isso é muito claro no primeiro, segundo e terceiro capítulo. Jó tinha medo de Deus. Jó, ele tinha um conhecimento religioso sobre Deus. E esse conhecimento religioso é fruto de quando você não conhece a Deus de forma pessoal. E se você não conhece a Deus de forma pessoal, o seu caráter, a sua bondade, o seu amor, você tem medo. Você tem medo. Você ouve os acontecimentos que já aconteceram, você ouve, Jó ouviu sobre o dilúvio, isso causava medo, espanto de Jó, porque Jó não conhecia Deus de forma pessoal ainda. A religiosidade, ela coloca medo. Prega um Deus que nos traz um sentimento de medo e não um sentimento de temor. Prega um Deus que nos traz um sentimento de apenas servidão, de escravidão, mas não um sentimento de relacionamento. A religiosidade, ela prega um Deus que a qualquer hora pode pesar a sua grande mão sobre mim e me fulminar. E não um pai cheio de amor, que quando necessário corrige o seu filho. E eu quero pregar sobre isso porque ainda hoje, mesmo nós com a palavra de Deus, mesmo com a vida de Jesus, mesmo com o Espírito Santo dentro de nós, muitas vezes nós agimos com medo de Deus ainda. Existem muitas pessoas que ainda servem a Deus por medo. E meu irmão, eu vim aqui para te dizer que Deus, Ele não deseja que você tenha medo dEle. De forma nenhuma. E como é que nós enxergamos esse medo na vida de Jó? Primeiro, se lembra quando, nos primeiros versículos do capítulo 1, nós lemos várias vezes durante esse mês, a Bíblia fala que Jó, ele sacrificava pelos seus filhos. Porque ele tinha medo que os seus filhos tivessem feito alguma coisa de errada e algum mal viesse sobre eles. E ele sacrificava. E sim, essa é uma atitude honrada e bonita da vida de Jó, porque Jó ali, ele se preocupava com a vida dos seus filhos. Mas nem sempre quando fazemos o certo, fazemos com a motivação certa. Jó fazia por medo. Nós entendemos isso no capítulo 3, você não precisa abrir, mas no capítulo 3, versículo 25, Jó, ele disse assim: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Ou seja, ele sacrificava pelos seus filhos, por medo. E quando tudo aquilo acontece, ele disse: o que eu temia aconteceu, o que eu tinha medo, o que eu receava, veio sobre mim. E se nós formos parar para pensar nos primeiros capítulos, meu irmão, você vai perceber que Jó, ele atribuiu toda aquela situação a Deus. A Bíblia fala que Jó não culpou a Deus. E realmente ele não culpou, porque existe uma grande diferença entre você atribuir uma ação e você culpar. Digamos, pense comigo, você está dirigindo e você passou no sinal vermelho. Logo veio um carro do outro lado e bateu em você. Quem bateu em você? Foi o carro. Mas de quem é a culpa pelo acontecido? É sua. Então Jó, ele não culpa a Deus, mas ele atribuiu aquela ação a Deus. E isso é muito claro. Porque a Bíblia fala que quando, na primeira desgraça que aconteceu na vida de Jó, que foi a morte dos seus empregados e depois a morte dos seus filhos, um dos seus servos chegou para Jó e disse assim: Jó, fogo de Deus caiu. Mas presta atenção, meu irmão. Da onde ele tirou que era fogo de Deus? Foi Deus que fez aquilo? Não foi. Na história, no diálogo ali entre Deus e Satanás, Deus permitiu que Satanás tocasse, mas não foi Deus que fez. Isso está claro. Deus olhou para Satanás e disse: vá, mas não tira a vida dele.
Mas quem fez foi quem? Foi Satanás. Então aquele servo chega para ele e diz, fogo de Deus, equivocadamente. E a Bíblia fala que quando Jó soube que os seus filhos morreram, o que ele disse? Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. É uma frase linda, mas equivocada da parte de Jó. É uma frase que nos alivia, que nós entendemos, claro que Deus permitiu aquela situação, não temos nenhuma, mas quem matou os filhos de Jó não foi Deus. Vamos entender isso. Você não tem que ter medo de Deus. Quem matou não foi Deus. Quem matou foi Satanás. A Bíblia fala que ele tocou, que ele matou. Deus permitiu que aquilo que ele fizesse, mas não foi Deus que agiu naquilo. Mas Jó atribuiu a quem? Jó disse, Deus me deu, Deus tirou. Mas não foi Deus que tirou. Jó tinha medo. Jó tinha medo. E o tema da minha mensagem hoje é exatamente essa. Não tenha medo de Deus. Jó tinha medo de Deus. Jó tinha medo de Deus no início. Mas depois ele conheceu algumas coisas tão maravilhosas que ele não tinha mais medo de Deus. Depois ele não conhecia mais Deus de forma teórica, mas agora ele conhecia no capítulo 42 de forma pessoal. Porque Deus não deseja que você tenha medo dele. 1 João, você não precisa abrir, mas 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim, no amor não há medo. Quem é amor? Deus. No amor não há medo. Mas o perfeito amor, quem é o perfeito amor? Deus. Expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. O medo, ele supõe castigo. E a palavra castigo aqui, para a gente entender bem, eu não estou dizendo que Deus não castiga, porque aqui está tendo essa contrariação. Mas a palavra castigo aqui no original, no grego, nesse sentido, é uma palavra que é só usada em Mateus quando fala de um castigo eterno, do inferno, da condenação. É a palavra kolasis, punição, penalidade. A Bíblia fala que em Deus, não há medo, porque o medo supõe o castigo. Mas a Bíblia fala sim que Deus, ele corrige os seus filhos. Isso está lá em Hebreus, capítulo 12. A Bíblia fala que Deus, ele corrige os filhos que ama. E todos nós somos amados por Deus, naturalmente todos nós somos e seremos corrigidos por Deus. Mas a palavra corrigir é diferente dessa palavra castigo. A palavra corrigir no original é paideu, que significa um pai que instrui o filho. Daqueles que moldam o caráter de outros pela repreensão e pela admoestação, visando crescimento. Então você quer saber como Deus ele disciplina, como Deus ele nos corrige, igreja? É assim como um pai faz pelo filho. Quando um pai, você que é pai, você sabe muito bem, você corrige o seu filho, amém? Tem que corrigir, né? Estou aprendendo, estou quase lá, 2 semanas. Quando o pai corrige o filho, ele corrige não visando meramente uma penalidade, não visando meramente um sofrimento do filho, sem crescimento, não meramente um castigo, mas visando a edificação e aprendizagem, não é verdade? Você bate no seu filho não apenas para ele sentir dor, mas que através daquela dor, ele aprenda que ele não pode fazer isso. Então o pai, ele repreende o filho, ele corrige o filho sempre visando o seu crescimento, a sua edificação. Mas no amor não há medo. Deus não deseja um relacionamento baseado em medo. Nem medo de uma ação contrária de Deus diante de alguma coisa que você faz, e muito menos do inferno. Deus prega que se você tem fé nele, a possibilidade do inferno ela já é anulada. E agora você vive uma vida em obediência a ele, como resultado de conhecer o amor dele por você. Então você cristão, se você tem fé em Jesus, se você se converteu, se entregou realmente a sua vida a ele, se você tem fé na vida dele, e ter fé não é apenas acreditar, mas ter fé é fazer dele o fundamento da sua vida e da sua existência. Se você confia, se você tem fé na vida dele por você, não tenha medo. Não tenha medo do inferno, porque isso daí já é uma página virada na tua vida.
E meu irmão, se em algum momento você pensa assim, então eu vou fazer o que eu quero. Não, então você não tem fé. Porque a verdadeira fé em Jesus, como resultado de um conhecimento do amor dele por nós, nos leva a ter uma vida em obediência a ele. Quando nós conhecemos quem Jesus é, quando nós temos plena convicção de que nós somos amados e já somos salvos, o nosso nome já está escrito, já está tudo preparado para nós. Isso te leva a ter uma vida moral como a vida dele. Isso nasce em você um desejo de viver como ele te criou para ser. Mas não tenha medo, porque o amor lança fora todo medo. Deus, ele não prega, me obedeça, senão você vai para o inferno. Mas ele prega, me obedeça, como resultado de conhecer o meu amor por você. Então, meu irmão, não tenha medo e não coloque medo nas pessoas. Coloque amor nas pessoas. Às vezes nós, como cristãos, nós estamos tentando colocar medo nas pessoas. Eu já disse isso. Eu lembro, eu era adolescente, eu disse para alguns amigos. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu estou querendo gerar medo em algo que deveria ser amor. Ninguém muda de vida por medo. Ninguém. Nós só mudamos de vida quando nós conhecemos o amor. Então pare de pregar medo. Pregue amor. Pare de ser instrumento de medo para as pessoas. Seja instrumento de amor de Deus para as pessoas. Porque em Deus não há medo. Porque no amor não há medo. O perfeito amor lança fora o medo. Você que é pai, você entende o que eu estou falando. Você quer que o seu filho te siga por amor ou por medo? Você quer que o teu filho te obedeça por amor a você ou por medo de você? É amor. Todo pai, ele deseja que o filho siga, que o filho obedeça aquilo que ele manda, que viva uma vida num padrão correto, por amor ao pai e não por medo do pai. E o nosso Deus é a mesma coisa. Deus não quer um relacionamento de medo, mas Ele quer um relacionamento de amor. Amém? Mas Jó tinha medo. Jó atribuiu aquilo a Deus. Jó sacrificava por medo. Jó achou que foi Deus que tocou. Jó achou que foi Deus que levou seus filhos, que matou seus filhos. E outras situações que nós vamos ver daqui a pouco. Mas lá no capítulo 42, no versículo 3, ele disse, falei de coisas que não conhecia. Deus, eu não sabia o que estava falando. Eu não te conhecia da forma certa. Eu não conhecia porque eram maravilhosas demais para mim. Meu irmão, existe uma manifestação clara do amor de Deus e da graça aqui. Jó está dizendo, eu não conhecia porque eram coisas maravilhosas demais para mim. Quando nós conhecemos o amor e a graça de Deus, é exatamente isso que a gente fala. Meu Deus, isso é maravilhoso demais para mim. Jó agora conhecia o amor e graça. Conhecia Deus de forma pessoal. Segunda visão equivocada que Jó tinha de Deus. Jó acreditava em Deus. Jó acreditava que Deus poderia trazer mal ao justo. Jó acreditava que Deus trazia mal ao justo. E tem um versículo principal que nós vamos citar, mas tem vários outros versículos na fala de Jó aos seus amigos, na oração de Jó, que ele diz, o Deus que pune o justo como pune os ímpios. Jó acreditava que Deus era mau e que Deus trazia mal. A Bíblia fala, no capítulo 2, versículo 10, que depois que Satanás tocou na saúde de Jó, no versículo 10, depois da sua esposa mandar amaldiçoar Deus, e às vezes a gente julga a esposa dele, né? Essa mulherada não sabe de nada, está falando besteira. Mas realmente ela falou besteira. Mas no versículo 10, ele também fala besteira. Ele disse, aceitarei o bem de Deus e não o mal? Mas presta atenção numa coisa, isso daqui, meu irmão, me deu trabalho para pregar sobre isso. Porque durante a minha vida toda eu citei e usei esse texto. Mas eu vou ser sincero, eu não estou sendo contra usar esse texto. Porque muitas vezes eu usei esse texto pensando na fidelidade de Jó a Deus. Positivo. De certa forma esse texto é positivo. Quando você pensa na fidelidade, o que Jó está falando? Deus, eu vou ser fiel a você tanto na circunstância boa ou ruim. Amém? Igreja é isso.
Nós seremos fiéis a Deus, mesmo quando tudo dá errado, mas também quando tudo dá certo. Seremos fiéis. Mas nessa fala de Jó, ele está falando, eu vou aceitar o bem de Deus, mas não o mal. Mas como assim? Durante um tempo eu comecei a ler esse texto mas Deus é mau? Deus é mau? Que Deus é esse que é mau? Como é que um Deus bom e cheio de amor pode ser mau? Mas por quê? Porque Jó estava atribuindo a Deus aquela enfermidade. Jó achava que aquela enfermidade era uma ação de Deus contra a vida dele. Mas no capítulo 2, versículo 7, nós relembramos que a Bíblia diz, saiu Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis. Quem afligiu Jó? Satanás, não foi Deus. Mas Jó, novamente, ele atribui a Deus essa situação. Jó está equivocado em pensar que Deus é um Deus mau e um Deus que faz mal para o justo. E muitas vezes, ainda no dia de hoje, num conhecimento errado, às vezes nosso, sobre o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, as pessoas dizem, mas Pedro, o Deus do Antigo Testamento era mau. Você vê ele matando pessoas, era um Deus... Não, Deus sempre foi bom, Deus nunca mudou. É o mesmo Deus da Antiga Aliança e da Nova Aliança. A diferença é que na Antiga Aliança, eles estavam vivendo um sistema religioso diferente do nosso. Um sistema religioso bem diferente do nosso. E não por imposição de Deus, mas por escolha do homem. Quem escolheu o sistema da lei da Antiga Aliança não foi Deus para o homem, foi o homem. Deus desejava, e eu tenho falado isso nos últimos anos, Deus desejava uma vida de relacionamento. Descia sobre o jardim, andava com Adão e Eva, mas de repente, Adão e Eva escolhem comer daquele fruto. Escolhe ser como Deus, escolhe ser o seu próprio Deus. Escolhe ter a sua própria conduta de certo e errado. Escolhe a justiça própria. Não, eu posso ser bom, não apenas a partir de um relacionamento com Deus, mas por minhas escolhas, pela minha capacidade. Êxodo capítulo 21, o homem disse assim para Moisés, Moisés, nós não queremos ir nesse monte não, o negócio aí nós temos medo desse Deus. O negócio está fulminante aí, vai você e fala com Deus. Tudo que Ele mandar nós vamos fazer. Eles nem sabiam o que Deus ia mandar, eles já estavam se garantindo. Tudo que Deus mandar eu vou fazer. Deus manda 923 leis. O homem nunca foi capaz de cumprir. E por causa disso, nós vemos tantas desgraças e tantas mortes no Antigo Testamento. Então Deus nunca foi mau. Deus sempre foi um Deus bom e gracioso, mas a diferença é que era um sistema religioso diferente, não imposto pelo homem, mas escolhido por Deus. O que Deus está fazendo era trabalhando com um sistema que o próprio homem escolheu, que Paulo, em 2 Coríntios, ele chama de ministério da morte. A lei, a antiga aliança, o ministério da morte. Então Deus não é mau, e Deus não criou o mal. Mas Deus criou a liberdade de escolha. Deus não é mau, mas Ele deu liberdade de escolha para o homem. Saindo um pouco de Jó, você lembra de Lúcifer? Lúcifer se rebelou contra Deus. Foi Deus que fez aquela situação? Não, foi Lúcifer. Ele apenas deu liberdade de escolha. E Lúcifer e aquele terço dos anjos, um terço dos anjos, se rebelaram contra Deus. Adão! Deus deu liberdade de escolha. Olha, você come de todo fruto, só não come de um único fruto. Qual foi que Adão comeu? Do único fruto. Deus deu liberdade de escolha, mas o mal não foi criado por Deus. Deus criou sentimentos, Deus criou desejos, mas o sentimento usado de forma desequilibrada, ele gera o mal. Exemplo, Deus criou o sexo, foi criado por Deus. Mas o sexo usado de forma errada e desequilibrada, ele gera o mal. O fogo, por exemplo, o fogo. O fogo é algo bom para nós, não é? A gente usa para se aquecer, menos aqui na nossa região. Não precisa, né? Já está um fogo, um calor. Mas a gente usa para cozinhar, para assar, fazer um churrasquinho. Mas esse mesmo fogo que assa a comida que você come, ele pode incendiar uma cidade.
Tudo desenfreado traz o mal. Deus criou os sentimentos, mas um sentimento desenfreado, ele gera o mal. Mas Deus não criou o mal. Deus criou a liberdade de escolha. E nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós usamos, eu mesmo já usei muito essa frase, e também não sou contra, mas eu quero reexplicar ela. Às vezes nós falamos para as pessoas, olha, não se preocupa, Deus está no controle. Deus está no controle. Mas é como se Deus tivesse o controle remoto de uma TV, e Ele estivesse ali, mudando de canal, aumentando o volume ou diminuindo. Mudando tudo, apenas apertando o controle. Mas se eu falar que Deus está no controle, eu estou trazendo a ideia de que Deus controla todas as minhas ações. E se eu sou mal, significa que Deus que me levou a ser mal. Se eu faço mal, foi Ele que fez. Então, se eu falo que Deus está no controle, eu estou afirmando que tudo que acontece de bem, de bom ou de ruim, de bem ou de mal, vem de Deus. Por isso que a melhor frase para nós usarmos não é Deus no controle, mas é Deus no comando. Porque a sua vida não é uma televisão que Deus está mudando de canal. Quem toma as decisões da sua vida é você mesmo. Ele te deu liberdade de escolha. Mas Deus está no comando. O que significa no comando? É um comandante de um acampamento de soldados. Ele deu a ordem de todos irem dormir. Mas ele não tem o controle se as pessoas vão obedecer. Mas independente do que vai acontecer, Deus continua sendo o comandante. Ele continua respondendo pelo que aconteceu. O comandante deu a ordem, olha, todos vão dormir, mas ele não tem o controle se vão dormir. Agora, independente do que vai acontecer por escolha deles e desobediência deles, Deus ele não se isenta, ele continua no comando. E meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, Deus é ótimo em reciclagem. Deus é ótimo em fazer com que situações difíceis na nossa vida, situações ruins na nossa vida, e que muitas vezes são frutos de escolhas e decisões erradas nossas, se tornem algo bom para nós. Ah, Deus faz isso o tempo todo. Momentos ruins que você passa, não frutos do acaso, mas às vezes frutos de decisões erradas. Deus ele consegue reverter aquilo para algo bom na sua vida. Enfermidades que nós passamos, medos, temores, desempregos. Às vezes também por uma atitude errada, Deus ele abre outra porta maior. Deus é ótimo nisso. Deus é especialista nisso. Então, meu irmão, Deus não é mau. Deus apenas te deu liberdade de escolha. E nós colhemos aquilo que semeamos. Mas Deus usa, mesmo aquilo que colhemos por erros nossos, se tornar algo bom para nós. Amém? Não tenha medo de Deus. Deus não deseja um relacionamento de medo. Mas Pedro, por que Deus permitiu tudo isso? E sem dúvida nenhuma essa é a maior questão do livro de Jó. Porque sim, não foi Deus que tocou. Não foi Deus que matou os filhos. Uma pessoa que morre de câncer, não foi Deus que matou, foi o câncer. Foi porque nós, mesmo cristãos, nós ainda vivemos num mundo sujeito ao pecado, um mundo de enfermidade, de dores, um mundo onde as pessoas fazem coisas erradas e muitas vezes essas coisas atingem a nós. Mas não foi Deus que matou, foi o homem, foi a doença. Mas Deus permitiu. Sim, Deus permitiu, isso é óbvio. Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde, Deus permitiu que Satanás tocasse nos filhos. E a grande pergunta que, meu irmão, não espere que eu te responda certamente, por que Deus permite? Será que Deus permitiu porque Deus queria dar o dobro para Jó? Não. Deus não precisava tirar tudo para dar o dobro. Deus sim, ele aproveitou daquela situação de Jó perdeu tudo para dar o dobro. Ele fez uma reciclagem. Mas Deus não permitiu para dar o dobro. Mas Deus, ele deseja. Mesmo diante dessa história tão cabeluda, tão complexa e incrível e diferente, nós aprendemos uma coisa: Deus deseja ser conhecido de forma pessoal. Uma coisa eu aprendo com Jó: Deus quer ser conhecido de forma pessoal.
Deus deseja ser conhecido não como um objeto de medo, de mal, mas sim como uma pessoa que o próprio Jó disse, uma pessoa maravilhosa demais para nós. Meu irmão, é melhor passar por momentos difíceis na vida, para um dia ter uma revelação correta de quem é Deus e o seu grande amor, do que viver a vida toda no conforto da sua casa, do que você tem, mas com medo de Deus. Deus quer te tirar de uma prisão de conceitos religiosos, que nos amarra ao medo, à aflição, a como se a qualquer hora eu cometi um erro, eu perdi a salvação, e se Jesus voltar eu vou para o inferno. Não! Isso é conceito religioso. Ele já te salvou. A morte de Cristo naquela cruz foi para o teu pecado de hoje, de ontem e os futuros. E quando nós entendemos isso, é aí que nós queremos viver uma vida de acordo com aquilo que Ele fez por nós. Mas nós estamos gerando medo às vezes. Tem uma frase que eu ouço muito na internet, meu irmão, indireta no Facebook, que a pessoa fala assim, né? Não convide ninguém aqui, tá, irmãos? Mas às vezes a gente ouve por aí. Deus é amor, mas é justiça. Eu não vou te falar o que é justiça hoje, eu vou falar no Desconecta, sexta. Mas nós temos uma ideia errada da justiça de Deus. Nós achamos que a justiça de Deus é a nossa justiça. Ah, meu irmão, mas vem aí sexta-feira, você vai... Eu não vou falar hoje não. Deus é amor e Ele é justiça. E, meus irmãos, glória a Deus por Ele ser justiça. Isso é grande demais, a justiça de Deus. Mas nós estamos querendo trazer medo, nós estamos querendo gerar medo, quando na verdade o nosso objetivo como cristãos é gerar amor. Porque o perfeito amor lança fora o medo. E quando você conhece o perfeito amor, você não tem mais medo. Você não tem mais medo dele. Você não tem mais medo se você vai para o inferno ou vai para o céu. Porque na verdade isso já está concretizado. Quando você conhece o amor, quando você se relaciona com o amor, quando você conhece ele não de forma teórica, mas pessoal. E Jó, eu queria chamar o grupo de louvor. Jó termina a vida dele dizendo, do versículo 5, ele disse, somente agora eu o conheço, o Senhor de verdade, porque antes eu te conhecia de ouvir falar. E sabe, meu irmão, tem muita gente ainda entre nós, tem muita gente no cristianismo brasileiro, que ainda conhece Deus de forma não pessoal, mas de ouvir falar. Tudo que você conhece de Deus é a respeito do que os outros falam sobre Ele. E deixa eu te dizer uma coisa, graças a Deus nós nesse lugar, nós somos uma igreja que zela pela palavra de Deus e pregamos como é. Mas se você abrir a internet e ouvir um monte de coisa e ler coisa, você vai ver um monte de absurdo sobre Deus. Então não conheça a Deus a respeito do que os outros falam sobre Ele. Não conheça a Deus a respeito do que eu falo sobre Ele, mas conheça a Deus a respeito do que Ele fala para você. Só que nós só conseguimos viver uma vida de relacionamento pessoal para conhecer a vida Deus pessoal, quando o perfeito amor lança fora o medo. Quando Deus ele passa de ser objeto de medo, ele deixa de ser objeto de medo e se transforma em um objeto de relacionamento. E eu quero terminar com um texto, e nesse texto eu quero que você abra comigo. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em nossos tempos de necessidades. Presta atenção nisso, meu irmão. Isso é maravilhoso. O autor de Hebreus está dizendo, portanto, ousadamente. A palavra ousadamente é corajosamente. Qual é o oposto da coragem? É o medo. Ele está dizendo, olha, se apresente ao trono de Deus. O que é o trono de Deus? A presença de Deus. Vá para a presença de Deus com muito medo. Não, ele está dizendo, vai ousadamente. Vai sem medo nenhum. Vai em segurança, com coragem. Se aproxime do trono de Deus. E olha só, ele diz assim, e permanecemos lá
para recebermos a sua misericórdia. Ou seja, você vai. Mas inicialmente você vai para receber misericórdia. Você vai para receber misericórdia, para ser perdoado dos seus pecados, das suas falhas. Aproxime-se de forma ousada para receber misericórdia. Mas o texto está terminando dizendo assim: e encontrareis graça. Existe uma diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia é quando você não recebe aquilo que você merecia. Porque todos nós merecíamos a mesma coisa, condenação. Misericórdia, presta atenção nisso, você precisa entender essa frase é do pastor Leandro Vieira, que estava aqui, que vai vir no Desconecta. Misericórdia é quando você não recebe aquilo que você merecia. Graça é quando você recebe aquilo que você não merecia. Misericórdia é quando Deus não te dá o que você merece. Condenação, Ele te deu salvação. Graça é quando Ele te dá o que você não merece. Então nós ousadamente nos aproximamos da presença do Senhor, do trono de Deus, para encontrarmos misericórdia, perdão. Mas Deus está lá não apenas te dando perdão, mas te dando todas as bênçãos nas regiões celestiais. Ele não apenas perdoa o teu pecado, mas Ele te dá uma vida abundante. Ele não apenas deixa de dar o que você merecia, que era a condenação, mas Ele dá tudo aquilo que você não merecia. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós naquela cruz. Ele nos deu aquilo que Ele merecia. E Ele tomou para Ele aquilo que nós merecíamos. Então, meu irmão, não tenha medo de Deus. Eu não ia falar isso, mas tem um texto no próprio Jó, que é uma figura de Cristo. Jó 9:33, você não precisa abrir, mas diz assim: se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus. Meu irmão, que coisa incrível. Jó está dizendo a Deus: Deus, se tivesse alguém que servisse de árbitro, se tivesse alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse. Se tivesse alguém que afastasse de mim a vara de Deus. O que é a vara? É a ira de Deus, o castigo de Deus contra o pecado. Nenhum de nós daríamos conta disso. Jó está dizendo: se tivesse alguém que afastasse de mim a vara de Deus. Isso está apontando para quem? Jesus, Yeshua, Jesus. Quando Ele está naquela cruz, meu irmão, toda a ira de Deus contra o pecado estava sendo lançada e jogada contra Ele. Toda a ira de Deus contra o pecado foi sobre Jesus. O que levou Jesus àquela cruz, o que prendeu Jesus naquela cruz não foram aqueles escravos, mas foi a ira de Deus contra o pecador. Jesus toma o nosso lugar, Ele entra na nossa frente, como aquele mocinho da novela, que entra na frente para ser atropelado e a outra pessoa não. Mas Jesus literalmente, não de um carro, mas de todo o trem da ira de Deus, Ele entra na frente, Ele toma a ira de Deus contra o pecado para Ele. Você está me entendendo? Não tenha medo de Deus. Não tenha medo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus não é mau, Deus é bom. Nós que muitas vezes escolhemos o mal. Deus quer que você conheça de forma pessoal, para arrancar todo o medo da sua vida. Às vezes nós passamos por situações na nossa vida, notícias, circunstâncias que às vezes não estão acontecendo, mas só de nós ouvirmos sobre ela nos dá medo. Nos dá medo. E deixa eu te dizer uma coisa. Fé não é saber que você não vai passar por tempestade. Fé não é isso. Fé não é a convicção de que você não vai passar pela tempestade. Mas fé é saber que você vai chegar do outro lado, não importa o tamanho da tempestade.
Então, meu irmão, não importa o medo que tem te cercado, as aflições, as notícias, os borbulhos que você está ouvindo aí, as possibilidades do mundo, Deus ele está dizendo, não tenha medo. 366 vezes na Bíblia é usada essa frase, não tenha medo. Para cada dia do ano, inclusive para o ano bissexto, Deus ele diz, não tenha medo. Você acorda pela manhã e ele está dizendo, não tenha medo, não tenha medo. O castigo que nos traz a paz foi sobre ele naquela cruz. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Adore ao Senhor, adore a Ele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele. Jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor, e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Levanta tua voz, declare Yeshua. Cantamos a ti, Senhor, Yeshua, Yeshua. Tu tens um nome sobre todo nome, Yeshua.
te conhecer, Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus, meu irmão. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, que eu sei que todos nós precisamos disso. Coloca na mão no seu coração todos os medos que têm perseguido a sua vida, todas as aflições, as ansiedades, os medos. Nesse momento, Deus está derramando o amor dele de tal forma que Deus está dizendo: você não precisa mais ter medo. Todo medo está saindo desse lugar. O amor está expulsando todo medo. O perfeito amor, ele lança fora todo medo. Todo medo. Aleluia. Oh, ele está no comando. Ele está no comando. Aleluia. Aleluia. Jesus, Oh. eu quero conhecer Jesus. Vamos, declara isso bem forte. E eu quero Aleluia. conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Queremos te conhecer. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer. Oh, eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Ainda de olhos fechados, em nome de Jesus, eu quero fazer um convite, meu irmão. Você que está aqui porque alguém te convidou, talvez há 1, 2 vezes, semanas, ou a primeira vez hoje. Mas a Bíblia fala que esse Deus está à porta, Ele quer mudar a sua vida. Um dia Ele mudou a minha vida, Ele transformou a minha vida, e continuamente Ele continua mudando e me abençoando. E a Bíblia fala que Ele está à porta, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer arrancar todo o medo. Ele é o perfeito amor que lança fora o medo. E talvez você tenha entrado aqui aflito, com medo, porque você não encontra uma esperança. Mas você veio aqui para Ele se revelar como uma esperança para a sua vida. E a esperança está à porta, o amor está à porta. Ele quer entrar na tua vida e mudar a tua história. Mas a Bíblia fala que nós temos que crer. Nós precisamos apenas crer e confessar que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Você que nunca fez isso, ou talvez há muito tempo atrás você fez, mas você se perdeu nesse caminho e você quer retornar aos caminhos do Senhor, levanta a sua mão bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Levanta a sua mão, eu quero abençoar a sua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vem até aqui na frente, vem aqui, vem aqui. Eu quero orar pela sua vida. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar. Aleluia. Deus tem uma nova história, um novo tempo na sua vida. Pode continuar, pode Yeshua. Yeshua.
Queremos te conhecer, Senhor. Eu quero conhecer. Esse é o nosso clamor, Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Queremos te conhecer, Senhor. Eu quero conhecer. Levante as suas mãos. Adore o nome do Senhor. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Aleluia, aleluia. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor conhece cada um dos nossos corações, a nossa mente. O Senhor conhece as nossas aflições e preocupações, ó Pai. Pai, a Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo, Senhor. E se existe no nosso coração ainda um pouco de medo, 1%, 2%, seja do Senhor ou seja de situações que estamos passando, nós pedimos nessa noite, arranca desse lugar em nome de Jesus, arranca da nossa vida e nosso coração, como a Tua palavra diz, nós a cada dia queremos ir para o Teu trono, na Tua presença, ousadamente, com coragem, sem medo, em segurança, para encontrarmos a misericórdia e encontrarmos a Tua graça. Deus, nos dê uma semana abençoada, debaixo da Tua graça, nós declaramos uma semana de boas notícias, uma semana de boas notícias, uma semana de coisas novas, uma semana de surpresa da Tua parte para a Tua igreja, uma semana debaixo da Tua graça, da Tua glória, do Teu poder, que a Tua presença, que essa unção, ela esteja sobre nós, no nosso quarto, amanhã, em cada dia, em cada momento, nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós viver, nós vivemos. Nos despede debaixo da Tua graça e do Teu poder, em nome de Jesus, amém, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão, aleluia. Deus tem grandes coisas para você nessa semana. Dá um abração no irmão ao seu lado, abençoa a vida dele em nome de Jesus, aleluia.